Eu me chamo Luciana e vou apresentar o trabalho intitulado como Influência do Compósito de Agregado Reciclado Solo-Fibra para Uso em Pavimentação, do tema Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, com os autores professora doutora Kaline Patrícia Vaz Lafayette, Luciana Cássia Lima da Silva, Thaisa Ferreira Macedo e Igor Silva Santos. Em relação à construção civil, é importante vincular a construção civil com os impactos ambientais e os resíduos da construção civil objeto deste estudo. A construção civil é o segundo setor da economia do Brasil, porém, nem só de pontos positivos consiste esse setor. Este setor ele também é conhecido popularmente pelos impactos provocados ao meio ambiente de caráter negativo. E os impactos principais vinculados a esse estudo são os impactos oriundos da geração dos resíduos da construção civil, principalmente quando eles são depositados de forma irregular. E o que seriam os resíduos da construção civil? De acordo com o CONAMA 307 de 2002, esses resíduos são resíduos oriundos de reforma, demolição, construção e reparo, ou qualquer atividade deste setor. A partir disso, a gente observa que, além dos impactos ambientais promovidos pela deposição irregular desses resíduos, também há os impactos ambientais pela utilização dos recursos naturais, como consumo elevado de água, energia, disseminação de gases, entre outros. E é por isso que é importante, sim, vincular a sustentabilidade com a construção civil, no intuito de mitigar isso. Porque o que significa a sustentabilidade? O que busca a sustentabilidade? A sustentabilidade, ela busca equilibrar as necessidades humanas com a preservação do meio ambiente para gerações futuras e principalmente para as atuais, não é mesmo? Então, o objetivo deste estudo é implementar a sustentabilidade na construção civil a partir da reutilização possível, né, vai ser observado se é possível reutilizar os agregados reciclados de resíduos em obras geotécnicas, no caso em específico, em obras de pavimentação. A partir disso, a metodologia adotada se divide em duas etapas. A primeira etapa é a coleta de material, que foram coletados 600 kg de resíduos de agregados e 450 kg de solo, e foram constituídas os teores de amostra. 50% de agregado reciclado e solo, aí a gente faz os adicionais de 50% de agregado reciclado solo, cimento, mais 0,25% de fibra, o mesmo composto, só que agora 0,50% de fibra, e o mesmo composto com 0,75% de fibra. A partir da divisão das amostras, a gente pode observar ou caracterizar essa amostra de caráter físico e mecânico para verificar, né, se esse tipo de amostra, se esse tipo de estudo é validado para as pavimentações. E aí, para a caracterização física, foi feito o estudo a granulometria, densidade real, coeficiente de uniformidade, limite de liquidez e plasticidade. E para a caracterização mecânica, foi estudada a compactação e a resistência à compressão simples. Em relação à granulometria, a mistura do agregado reciclado com o solo, ela oriundo dela um resíduo que pode ser de caráter argilo-arenoso ou uma areia siltosa, com um coeficiente de uniformidade bem graduado, uma densidade real entre 2,63 e 2,69, o que já é esperado em outros estudos e o que valida que para a densidade real esses compostos estão adequados, e com um limite de liquidez acima de 30%, o que já é um limite de liquidez atendido em norma. Então, as características físicas desses materiais, elas são validadas para poder dar seguimento para as características mecânicas. Em relação à caracterização mecânica da compactação desse solo, observa-se que a mistura, que um só solo, 100% solo, tem uma umidade de 22%, e com a mistura, essa umidade reduz, ou seja, esse solo pode ficar mais fácil, a compactação mais fácil. Uma compactação menos... a gente pode ter uma umidade reduzida, então essa umidade reduzida ela promove uma qualidade melhor para esse tipo de resíduo no estudo que a gente está fazendo, né, para a utilização dele em pavimentação. Aqui a gente observa se há ou não uma melhoria com a implementação do cimento nesse estudo. E aí observa-se que o R², ou seja, os dados validados, ele aumenta de 79% para 85% com a utilização do cimento. Então, a utilização do cimento, ela só tem a validar, ou seja, diminuir o índice de erros, validar mais os dados, tornar os dados mais válidos, mais coerentes. Em relação à resistência à compressão simples, observa-se que com a utilização do cimento e das fibras, houve um aumento significativo da resistência à compressão entre
o 7º e o 28º dias. Então, aumentar já é ótimo. E aumentar significativamente entre esses dias promove a aderência desse tipo de material à utilização na pavimentação. Então, sim. Também a resistência à compressão simples valida essa necessidade, valida que esse material pode ser utilizado para pavimentação. Assim, pode-se concluir que, para a curva granulométrica, o material ele é bem graduado e a mistura entre agregado reciclado e solo produz um material de característica agela, arenosa ou de areia citosa. As curvas de compactação observam que as fibras elas dão a pequenas variações da natureza física do material. A adição de cimento melhora a regressão linear, que melhora a validação dos dados. A resistência, ou seja, o aumento significativo da resistência à compressão simples entre o 7º e o 28º dia, valida o uso desse composto para a construção de pavimentação. Consequentemente, a gente pode concluir que este composto passou pelos testes, passou pelas caracterizações físicas e mecânicas e podem ser, sim, utilizados para a pavimentação, ou seja, a sustentabilidade pode ser utilizada na reutilização do agregado reciclado para uso em pavimentação, melhorando, diminuindo, mitigando os impactos ambientais de caráter negativo, principalmente deste tipo de composto. Aqui estão algumas referências que são os tipos de norma utilizados para poder fazer as caracterizações físicas e mecânicas. E obrigada.